Compreender os riscos naturais nos Açores, realidades e desafios, é assim que se intitula este primeiro tema em debate. Temos connosco 3 especialistas que vão partilhar as suas perspectivas sobre esta temática. São eles Wanda Costa, coordenadora do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores, José Manuel Pacheco, diretor do Instituto de Investigação e Vulcanologia e Avaliação de Riscos, e também Emanuel Barcelos, técnico especialista da Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática. A moderação deste painel estará a cargo de Félix Rodrigues, administrador da EDA Renováveis, com o pelour da geotermia. Convido então o painel a subir aqui ao palco e a ocupar aqui os seus lugares. Antes de passar aqui o testemunho ao professor Félix, só fazer aqui uma breve nota curricular sobre o nosso moderador. Os oradores, depois a sua apresentação ficará a cargo do professor Félix. Portanto, o professor Félix é licenciado em Física pela Universidade de Lisboa e doutorado em Ciências do Ambiente, ramo Poluição Atmosférica pela Universidade dos Açores. É professor auxiliar da Universidade dos Açores, onde exerceu os diversos cargos de diretor dos cursos relacionados com a Engenharia do Ambiente. Tem lecionado diversas licenciaturas e mestrados, também na Academia Açoriana, e colaborou com outras universidades portuguesas. Coordenou e participou também em múltiplos projetos de investigação. Exerceu cargos administrativos e políticos, incluindo deputado na Assembleia Legislativa dos Açores. Atualmente, como já tive a oportunidade de referir, é administrador da EDA Renováveis, com o pelour da geotermia. Professor Félix, entrego então a condução dos trabalhos. Bom dia, muito bom dia a todos. Antes de mais, um agradecimento por estar aqui. Permitam-me agradecer na pessoa do Major Rui Andrade. É um prazer estar aqui, coordenar um painel muito diversificado, com áreas bastante diferentes, nas quais penso que me encaixo, porque fui exposto a todos os riscos que passaram naquele vídeo inicialmente. Tenho no meu currículo pessoal 2 terremotos, dezenas de ciclones, inundações. Tive a sorte ou o azar de estar presente, azar na maioria das vezes, mas nada me aconteceu. Gostei da apresentação do Sr. Presidente a dizer que devemos discutir isto sem tabus, é exatamente o que queremos fazer, levantar aqui algumas temáticas, mas para isso vamos assistir a algumas apresentações mais científicas que visam não só informar-nos, mas também ter uma base de discussão para temas que nos parece ser muito pertinente para a proteção das pessoas, para termos uma melhor proteção civil e também para termos uma maior literacia sobre risco e gestão de risco. A primeira intervenção será feita pela doutora Wanda Costa, natural da Ilha de Santa Maria, uma açoriana, licenciada em Físico-Química pela Universidade dos Açores, pós-graduação em Ciências e Tecnologias da Terra, da Atmosfera e do Espaço, especialidade em Meteorologia, Clima e Ambiente pela Universidade de Évora, é meteorologista do Centro de Previsão e Vigilância dos Açores desde 2009 e coordenadora do Centro de Previsão e Vigilância dos Açores desde 2019. Podia tomar a palavra, se faz favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao convite, o IPMA, em nome do IPMA. Esta é uma temática bastante importante, da qual nós participamos e temos muito orgulho de fazer parte pelo menos tentar esclarecer aqui um pouco do nosso trabalho diário e nossa implicação aqui neste tema bastante importante da proteção civil. Achamos que seria importante dar pelo menos
uma ideia de como é que são feitas as coisas em termos diários no Centro de Previsão. Como disse, e bem, sou meteorologista desde 2009. Posso-lhes garantir que a forma de nós fazermos a previsão meteorológica já evoluiu, mudou bastante ao longo destes anos. De qualquer forma, existem sempre limitações e existirão, em princípio, no nosso futuro. Então, aqui, ok. Aqui tem um quadro explicativo de mais ou menos como é que é feita, de forma muito simples, de como é que é feita a previsão do estado do tempo. Nós fazemos uma previsão do estado do tempo baseada em modelos numéricos, com fórmulas matemáticas e físicas, numa tentativa de representar o mais aproximadamente possível da atmosfera ou da evolução da atmosfera. Então, nesta primeira instância, entram todas as observações que existem, tanto observações de satélite, todas as observações, ou seja, o estado do tempo no momento e no local, de todos os parâmetros, temperaturas, a quantidade de nebulosidade, todas estas informações são introduzidas através dos radares, através mesmo de estações à superfície, entram num modelo matemático e é processado. Nós, como Instituto Português de Área da Atmosfera, Portugal faz parte de um consórcio europeu, um centro de previsão em que participam vários países europeus, no qual Portugal também é participante. A sede deste modelo, que é um modelo à escala global, encontra-se em Génova, depois é processado num supercomputador, provavelmente que existe dentro de uma sala desta dimensão. São supercomputadores que conseguem aqui desvendar, depois processar as equações. Depois é-nos retirado um output em forma de várias formas. Este é um exemplo a seguir, que é um modelo onde isto é o campo da precipitação aqui na região dos Açores. Este modelo chega ao Instituto, esta informação chega ao Instituto, o Instituto trabalha de forma a satisfazer as necessidades de cada região, tanto aqui nos Açores quanto a Madeira e Portugal continental. Depois, os meteorologistas, os especialistas, e com a experiência que têm na área, que é fundamental, qualquer meteorologista consegue analisar os campos, mas o conhecimento da área específica para onde estão a fazer a previsão é fundamental. Fazem uma avaliação de toda a informação que é recebida e depois, efetivamente, o que chega mais rapidamente ao público em geral, e como podemos ver aqui, neste caso, é a apresentação depois nos meios de comunicação social. Só para termos uma ideia da dificuldade que é depois os modelos trabalharem sobre a representação da atmosfera. Os modelos não conseguem ver efetivamente o globo terrestre, e eu novamente falo de que o modelo que nós utilizamos é um modelo à escala global, ou seja, faz uma previsão em todo o planeta, no globo, em termos de rankings, porque estão continuamente a ser avaliados os modelos para fazer retificações, melhorias, por isso é que vos digo que a situação, desde que comecei a trabalhar até agora, evoluiu bastante, estão sempre a fazer validações e correções. Este modelo é o que tem, e existem vários que estão disponíveis para muitas pessoas, e aqui nos Açores nós temos muitas pessoas curiosas com a previsão e com o estado do tempo. Existe muita disponibilidade de informação online, mas o modelo do Centro Europeu é verdadeiramente o que apresenta os rankings melhores em termos de previsão a curto e médio prazo. Temos também o modelo americano, os franceses também têm um modelo muito bom, os ingleses, mas efetivamente, porque estão sempre constantemente a fazer uma avaliação, o do Centro Europeu é o que apresenta mesmo melhores coisas. Não significa que não erre. Infelizmente, a atmosfera é muito difícil de conseguir reproduzir, e então, para vos dar aqui uma pequena ideia das dificuldades e dos desafios que os modelos têm, o modelo vê o globo como uma malha, exatamente como está aqui, tanto horizontalmente como verticalmente, e estas equações, que são apenas um exemplo, só para vos dar uma ideia do tipo de equações que o processo implica, são resolvidas estas equações para todos os pontos desta malha. O que é que isto implica? Implica muito processo computacional.
e é óbvio que o facto de nós estarmos constantemente a melhorar em termos de tecnologia ajuda bastante também aqui na previsão do estado do tempo. Então, todas estas equações são resolvidas para cada ponto desta malha, mas a atmosfera é um sistema caótico e é impossível, não existe nenhum modelo no mundo capaz de resolver exatamente ou reproduzir exatamente o que é que acontece na atmosfera. E isto tem aqui um pequeno exemplo, porque é efetivamente um fator, e isto, novamente, é um problema mundial de todos os modelos. O campo da precipitação é o parâmetro meteorológico mais difícil de se prever. Não é tanto uma questão de se chove ou não, aqui nos Açores isso também é um desafio, mas é mais de a quantidade de precipitação, o tipo de precipitação, a intensidade com que a precipitação vai ocorrer. Isto é um problema não só regional, é um problema mundial, é um problema que os modelos tentam resolver, porque aqui posso-vos dar só um pequeno exemplo, existe todas estas interações que conseguem ver nesta figura, nuvem com a terra se tem água ou não, se tem vegetação ou não, todas estas pequenas interações, supostamente era o que o modelo tenta reproduzir. Não é possível, e então o que é que os cientistas arranjaram? Arranjaram aqui uma forma que nós chamamos de parametrização, que é uma aproximação mais possível das condições que efetivamente vão ocorrer. O que é que isto implica? Existe, claro, um erro associado, porque não é possível reproduzir exatamente. Só para vos dar uma ideia do Centro Europeu, esta é a evolução da resolução do Centro Europeu. Efetivamente, a malha já foi maior, hoje em dia já é mais pequena, ou seja, nós hoje em dia estamos a trabalhar numa malha de 9 km. No início, as ilhas dos Açores simplesmente não existiam. Isto causa dificuldades depois para poder fazer uma interação das superfícies fronteiras, do estado do tempo em relação ao território açoriano. Estas são, o IPMA também trabalha, mas aqui num modelo mais pequeno, à escala regional, tem como base, que é o AROM, tem como base um modelo francês, é para dar aqui mais uma ideia e para tentar melhorar aqui um pouco a previsão localizada. Só para terem uma ideia, esta é a forma como o modelo consegue ver a orografia das ilhas. Ou seja, o Centro Europeu é de 9 km, o AROM é de 2,5 consegue ver ligeiramente melhor, e se nós fizermos uma comparação com a Ilha do Pico, conseguimos ver que consegue representar melhor a altitude da Ilha do Pico, mas não consegue representar na totalidade, mesmo um modelo com a escala de 2,5. Isto, obviamente, é um desafio depois para a previsão. Para termos uma ideia, isto é do modelo AROM, aqui conseguimos ver efetivamente os efeitos mais locais. A Ilha do Pico, isto é o campo do vento, a Ilha do Pico, o pico da Ilha do Pico faz aqui uma diferença, tanto em termos de vento em altitude, consegue reproduzir melhor, tanto quanto o efeito do vento ao passar a Ilha do Pico, e depois em São Jorge, como podemos ver ali, há uma diminuição em relação da intensidade do vento em relação ao campo em redor. Todos estes pormenores são importantes, são difíceis de se prever e são difíceis depois de comunicar também. Como vos disse, a precipitação é efetivamente o campo mais difícil de se prever a nível mundial e regional também. Aliado a este fator, e esta foi uma carta meteorológica, isto é da precipitação mesmo, isto foi retirada na quinta-feira, é uma previsão para o dia de ontem às 12. Podemos ver mais ou menos aqui uma circulação, claro, tenho o olho mais treinado, consigo ver a circulação do anticiclone. Se conseguirmos ver com mais atenção ali no grupo ocidental, nas Flores, dava ali alguma precipitação, e em algumas ilhas do grupo central dava alguma precipitação. Esta precipitação não se reverificou. Para termos uma ideia disto, foi na quinta-feira que foi retirado, o evento foi efetivamente ontem. Em termos de escala temporal, também é um desafio, porque a meteorologia está sempre em movimento, a atmosfera está sempre em movimento, e aqui na região particularmente, porque nós, aliado a esta situação, temos a situação geográfica, como muito bem o Presidente da Proteção Civil disse, é uma dificuldade, é um desafio para nós, porque se nós fizermos aqui uma comparação, as ilhas são muito pequenas em relação ao Atlântico, ao mar que está à nossa volta.
Isto faz com que exista variabilidade ainda superior a um estado normal. E como podemos ver, vou dar o exemplo de um ciclone tropical, passou o ano passado aqui ao pé, o ciclone tropical Pati, foi entre 1 a 4 de novembro. Aqui tem várias linhas, porque são vários outputs do modelo, isto é a trajetória que o ciclone tropical iria ter, num determinado ponto em termos de previsão. O mais provável era a linha a preto, e é com esta informação, porque o Miami é que é o responsável do Centro Nacional de Furacões de Miami, que é responsável por estas previsões, e nós fazemos depois o acompanhamento e adaptamos aqui à região. A preto era a linha mais provável da trajetória e nós fazemos toda a previsão neste sentido. No entanto, se repararem, existia uma possibilidade do ciclone tropical passar sobre as ilhas do Grupo Central. O que é que isto implica? Uma mudança drástica depois dos efeitos em relação à região. Isto é uma dificuldade, um desafio, porque muda, o nosso discurso tem que mudar constantemente em relação à população. Nós não queremos exagerar na gravidade da situação, mas também não queremos pecar por pouco. Então é uma luta constante em termos de tempos e em termos de qual é a informação mais fiável para dar. Isto vem exatamente aqui, porque um pequeno desvio faria com que toda a situação mudasse. Iríamos ter mais vento no Grupo Central ou menos vento consoante a localização depois do ciclone tropical. E só chamar a atenção que os ciclones tropicais têm uma movimentação específica, própria, em que basta pequenas mudanças e depois consoante a dimensão do ciclone tropical e faz mesmo toda a diferença. De certeza que estão lembrados de algumas situações, vou só exemplificar. Existiu a passagem aqui do Gordon, que passou aqui entre São Miguel e Santa Maria, um pouco mais próximo de Santa Maria. Nós estávamos a dar tão bem as condições aqui para São Miguel, simplesmente ele deslocou-se ligeiramente, afetou mais Santa Maria e São Miguel foi como se não tivesse passado nada. Efetivamente, a nossa função é de alertar e identificar as situações mais gravosas e quais são as condições mas isto é uma dificuldade. Torna-se ainda mais uma dificuldade depois na comunicação para as pessoas, porque o nosso objetivo, e nós trabalhamos, é para a população em geral. Se as pessoas não conseguirem perceber a nossa mensagem, não estamos a fazer nada. Então, primeiro, claro, os nossos parceiros, especificamente a Proteção Civil, a quem nós contactamos e damos mais informação e partilhamos mais estas incertezas, depois a população, a mensagem que tem que chegar à população em geral, e esta comunicação é uma dificuldade, novamente, não só nossa aqui na região, mas a nível mundial. A meteorologia está cada vez mais virada para investir na forma de comunicar, mas novamente não é fácil, porque não é fácil nós comunicarmos uma incerteza. Não é fácil eu agora dizer que vai passar uma tempestade, uma depressão, como foi, e já lhes vou dar o exemplo, que originalmente estava a dar rajadas a prever de 150 km por hora, isto com 4 dias de antecedência da passagem. Entretanto, a situação mudou completamente e no dia, efetivamente, pouco ultrapassou os 100 km por hora. Isto é uma dificuldade porque as pessoas automaticamente depois ouvem o primeiro valor e os 150 km por hora é um valor significativo e esse é o valor que retém e depois não conseguem fazer a transição. É um desafio que nós tentamos trabalhar e batalhar para. Como podem todos identificar, as redes sociais não ajudam. Ajudam, por um lado, a divulgação da informação da meteorologia oficial, mas, por outro lado, e porque nós vivemos numa região com uma atenção especial à previsão do estado do tempo, à meteorologia, nós temos muitas pessoas que gostam de meteorologia e que nós dizemos um pouco de meteorologistas amadores e depois a informação meteorológica está disponível de uma forma geral para todas as pessoas assistirem. O facto é que torna-se uma dificuldade, porque aqui estou a dar só alguns exemplos, porque foi uma situação que passou agora há relativamente pouco tempo. Por acaso eu é que estava de serviço e eu é que nomeei esta depressão. Iria afetar durante o fim de semana, no sábado e domingo. Estas informações que estão aqui retiradas já foram na quarta-feira antes. O que é que implica? O tipo depois que qualquer um destes grupos, muitas pessoas aqui presentes devem identificar do Facebook, por isso identifiquei, porque são públicos, são páginas abertas para qualquer pessoa poder ver. Depois vão buscar a informação simplesmente porque é a mais assustadora, talvez. O que torna a nossa função difícil, porque isto era
Como vos disse, originalmente estava a dar efetivamente 150 km por hora, que é a primeira comunicação, mas depois, porque nós temos essa experiência e nós sabemos que as coisas mudam automaticamente, progressivamente, e novamente, e nós quando fizemos a nomeação, a previsão já era só para ser 110 km por hora, especialmente nas ilhas do Grupo Central, depois efetivamente foi pouco acima dos 100 km por hora. Este tipo de linguagem dificulta-nos, porque potencialmente perigosa para os Açores, isto só causa o alarmismo, e depois aqui existe uma diferença muito grande, que é nós, como instituição oficial, quando fazemos uma comunicação, temos que ter a certeza, ou pelo menos algo mais do que, porque a certeza absoluta nunca vamos ter, porque não passam de previsões, nós tentamos fazer o mais próximo possível da realidade, mas isto faz com que depois a comunicação social agarre informação que não é fidedigna, só porque uma pessoa gosta de meteorologia, vê um mapa, acha que consegue interpretar, e como vos disse no início, não é só o output do modelo que importa, é a experiência dos meteorologistas na área e na região, que também é muito, muito importante. Fazem uma avaliação do risco de seu e que acham que é potencial e fazem umas comunicações. Depois este tipo de páginas faz esta divulgação. Novamente, claro que existe sempre alguém que vai acertar alguma vez, isso sem dúvida. Não é isso que nós estamos aqui a debater. A questão está é que depois dificulta o nosso trabalho, porque não é o facto de nós não fazermos um comunicado que não implica que nós estejamos a acompanhar a situação e que não estejamos em contacto com os nossos parceiros, nomeadamente a Proteção Civil neste caso. A questão está é porque nós sabemos que temos que avaliar a situação, porque não é necessário alarmar ou alertar a população de uma forma que depois não vai ser real. Mesmo assim, e porque nós tínhamos feito depois o comunicado, infelizmente depois acontece porque tínhamos feito o comunicado e o aviso, tínhamos aviso laranja para o Grupo Ocidental e Central, no Grupo Oriental era de vento no Grupo Ocidental e Central e de agitação marítima, no Grupo Oriental apenas de agitação marítima. Tínhamos feito o comunicado e nós fazemos o comunicado para os órgãos da comunicação social oficial, criámos umas estratégias para fazermos o comunicado escrito, partilhamos nas nossas redes sociais, também para tentar combater aqui de alguma forma. Fazemos um comunicado por voz e enviamos para toda a comunicação social que nos dê o contacto que necessita por e-mail para terem essa informação automaticamente. No entanto, infelizmente acontecem erros, como em todo o lado. Isto é de uma página de um órgão de comunicação social oficial. Como podem ver, nós tínhamos aviso laranja para o Grupo Central e era efetivamente onde a situação seria mais gravosa, neste caso especialmente mais graciosa, e a terceira, e depois no comunicado, tendo acesso ao nosso comunicado, um órgão de comunicação social oficial conseguiu não fazer uma reportagem correta e apenas deu que era aviso amarelo. Infelizmente, da nossa parte do IPMA, nós não temos disponibilidade para estar a fazer esta validação da informação que é divulgada. Quando conseguimos detectar algum destes, porque até temos boas relações com a comunicação social aqui nos Açores, especialmente, mas, como podem calcular, nós, como em todos muitos serviços, nós somos poucos e temos que ter a disponibilidade do tempo para fazer a avaliação especialmente neste tipo de fenómeno, fazer um acompanhamento mais direto e contactar mais diretamente a Proteção Civil, que é quem depois precisa de ter informações mais especializadas para poder atuar em caso seja necessário. Só mais uma questão, e isto depois acaba-se por cair numa situação em que simplesmente trabalha-se para apontar o facto do IPMA estar ou não estar a fazer. Isto é o que nós sentimos desta parte, isto é um desafio constante. Simplesmente porque nós tivemos, e devem-se lembrar há relativamente pouco tempo, uma situação de queda de neve aqui nos Açores, especialmente nos grupos Ocidental e Central, aqui no Grupo Oriental, mas apenas nas zonas mais altas. Automaticamente, e depois aqui a questão é porque é tudo publicado e é tudo divulgado e de uma forma muito rápida, até porque a necessidade da informação é constante e tem que ser imediata, sem avaliação propriamente do risco. É logo dito que o IPMA nunca tinha feito um comunicado deste. Ora, isto não é verdade, e até porque havia já o comunicado tanto na página do IPMA quanto nas redes sociais e nós fomos só fazer aqui uma confirmação, efetivamente a RTV Açores tinha feito aqui uma reportagem exatamente neste sentido e isto é de 2018, ou seja, esta situação foi, e nós demos mesmo esta informação, não é totalmente comum, mas não é fora do comum que acontece e quando acontece nós pelo menos tentamos dar aqui
a informação o mais correta possível. Desta forma é difícil, claro, é desafiante, especialmente a comunicação, tanto conseguir comunicar as incertezas das previsões, quanto depois fazer um risco assertivo entre quando é que se deve dar essa informação e quando é que ela é suficientemente fidedigna para divulgar e para alarmar as pessoas. Claro que nós queremos que as pessoas estejam protegidas e isto torna-se um desafio constante e diário lá aqui no IPMA e na região, especialmente aqui para a região dos Açores, porque novamente somos ilhas muito pequenas, um pequeno desvio faz toda a diferença. Às vezes nós temos avisos emitidos e as pessoas simplesmente não sentiram uma precipitação forte e dizem, afinal de contas não aconteceu. É verdade, não aconteceu na ilha, mas no mar aconteceu, só que simplesmente ninguém vive lá, ainda bem, e não causou estragos. Mas a nossa função é nós prepararmos-nos para o pior cenário possível, mas esperando que ele não aconteça. Obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Wanda, pela apresentação e pela partilha das dificuldades, especialmente da comunicação, o que significa que, de facto, tem que se combater a percepção. A percepção dos açorianos é muito simples, não gostas do tempo agora, volta daqui a 15 minutos que já está bom. Ainda bem que isto é o normal, mas, de facto, em situações de risco, a questão da comunicação é fundamental e se calhar devemos ter uma estratégia que entronque efetivamente nessa percepção. Mas debateremos isto em seguida. Vamos passar ao segundo apresentador, o Dr. José Manuel Pacheco, que é licenciado em Biologia e Geologia pela Universidade dos Açores, doutorou-se em Vulcanologia pela Universidade dos Açores, onde é investigador principal, é membro fundador e diretor do Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos. É uma unidade de investigação acreditada pela Fundação Ciência e Tecnologia, integra o grupo responsável pelo acompanhamento científico da atividade sismovolcânica registada na região Açores. A sua área de especialização é no domínio da vulcanologia física sobre vulcanoestratigrafia e história eruptiva, cartografia geológica, caracterização de depósitos vulcânicos. É um homem claramente conhecedor de toda a atividade vulcânica dos Açores, que é um risco que nos assusta, porque temos uma percepção também bastante precisa sobre esses eventos históricos, e passaríamos então de imediato à sua apresentação. Já está? Tá. Bom, muito bom dia a todos. Gostava de começar por cumprimentar a assistência e agradecer o convite para aqui estar, que aceitei com muito gosto. E vamos então começar pelo ano 79 depois de Cristo. O vulcão Vesúvio entrou em atividade súbita e simplesmente limpou do mapa a cidade de Pompeia, de Herculano e algumas outras localidades em torno do local. O resultado foi uma quantidade de cerca de 20 mil vítimas e a verdade é que a erupção não foi assim tão surpreendente quanto isso. Não foi tão surpreendente na medida em que o vulcão já tinha dado sinais de que iria entrar em atividade. Já tinha havido ou já tinha ocorrido diversas situações de crises sísmicas prévias à erupção. Há inclusive nas escavações históricas registros de que havia estragos devido a essa atividade sísmica, mas a população de Pompeia nem sabia que o Vesúvio era de facto um vulcão. Portanto, embora já se tivessem habituado a viver com a sismicidade, não tinham a noção do que isso poderia significar. Dando um salto para tempos mais recentes, 1980, vulcão de Santa Helena, nos Estados Unidos. Estamos aqui já em pleno século XX, no apogeu da ciência e da tecnologia, num país com enormes capacidades, e o vulcão Monte Santa Helena é um vulcão conhecido, era um vulcão que dava já alguns sinais de que iria entrar em atividade.
de facto, tinha mesmo já produzido algumas pequenas explosões. Aqui é uma imagem de 27 de março de 1980 e aqui é uma imagem, ou aliás, um pequeno clipe de várias fotografias tiradas no dia 18 de maio, às 8 horas e 32 minutos de 1980. E aquilo que aconteceu aqui foi absolutamente surpreendente. O que podem ver ali na parte lateral da montanha, a parte lateral da montanha desabou, formou um movimento de massa gigantesco, descobriu parte do interior da montanha onde o magma estava armazenado e esse magma libertou-se não apenas como nós conseguimos normalmente ver nas erupções clássicas em que temos uma pluma vertical, mas antes dessa pluma vertical formou-se uma explosão lateral, o grande movimento de massas e uma explosão lateral. Esses dois fenómenos foram absolutamente surpreendentes, nunca tinham sido registados ou observados na história e, portanto, as consequências desses fenómenos também foram completamente surpreendentes. E o efeito do blast, a explosão lateral, arrasou por completo a floresta circundante na zona. Aqui podemos ver uma base de uma árvore, que é uma árvore grande, completamente arrancada pela raiz, e aqui o efeito, a outra escala, de onde vemos os troncos de todas as árvores quase penteados por efeito do blast dessa explosão. O grande deslizamento que ocorreu penetrou no lago Spirit, que é um lago que fica próximo do vulcão, fez subir o nível das águas em mais de 60 metros e gerou, esse lago obviamente transbordou e gerou esquadas de lama que alcançaram mais de 60 km de distância do vulcão. E aqui o que nós podemos ver na imagem é uma parte dos detritos que foram arrastados por estas lavas e reparem ali, não se vê, talvez não se veja muito bem na imagem, vê-se. As máquinas amarelas que nós ali vemos são máquinas pesadas de floresta, de caminhões pesados e etc. Portanto, dá para ter uma noção do impacto e da magnitude deste fenómeno. Ora, o impacto mais destrutivo que teve essa erupção foi, de facto, a avalanche, que foi devastadora, o blast, que teve provocou uma destruição muito orientada, não como aquilo que seria tradicionalmente expectável de um vulcão deste tipo. E esta é a imagem do resultado final, em que parte da montanha desapareceu. Ora, aqui nós estamos num ambiente em que o vulcão estava perfeitamente identificado, monitorizado, estava-se à espera da erupção e a surpresa daquilo que aconteceu foi total. Houve apenas 27 vítimas mortais desta erupção, porque, dado o facto de se saber que a erupção estava iminente, foram desencadeadas medidas de proteção, havia perímetros de exclusão e etc. E, inclusive, nesses perímetros de exclusão havia uma multa de já não sei quantos dólares ou prisão de 6 meses para quem fosse apanhado a trespassar o perímetro de exclusão. Portanto, a situação até foi relativamente contida, mas o resultado do fenómeno foi absolutamente inesperado. Outra, mais recente, outra situação, erupção de 2010 do vulcão Eyjafjallajökull, da Islândia, que certamente todos ainda têm bem presentes na memória, que não foi uma erupção particularmente grande, foi uma erupção que teve impactos locais, os expectáveis. Aqui o que nós vemos é o impacto resultante das cinzas finas no ambiente circundante à erupção, mas aquilo que não era já tão esperado foi o resultado de uma combinação de fatores entre o tipo de erupção e as condições meteorológicas vigentes naquela altura, foi o desenvolvimento de uma pluma vulcânica que acabou por afetar todo o espaço de voo da Europa. Se bem se lembram, nessa altura, toda a área controlada pelo lado europeu, controlada de voo, o espaço aéreo foi fechado e foram afetados mais de 300 aeroportos com voos completamente cancelados, e o resultado final foi
mais de cerca de 100 mil voos cancelados ao longo de tudo. Ao longo de tudo, não, isto não foi ao longo da erupção toda. A erupção durou muito mais do que isso, mas este período crítico foi apenas entre 15 a 21 de abril. E 100 mil voos cancelados, cerca de 7 milhões de passageiros em terra, um prejuízo estimado apenas na aviação de 1.600 milhões de euros, fora o prejuízo dos próprios aeroportos, que também foi estimado em cerca de 80 mil milhões, e o prejuízo decorrente de todas as trocas comerciais que não se realizaram por causa dessa paralisação da aviação. E, portanto, tudo isso num ambiente em que a erupção não era particularmente grande, era subejamente conhecida, já decorria e, portanto, foi um impacto que não se esperava. Mais recente ainda, 2022, no arquipélago de Tonga, no Pacífico Sul. Tonga é um pequeno país insular, relativamente pobre, relativamente não, é um país de facto pobre, constituído por várias pequenas ilhas, e já em dezembro de 2021 se tinha dado início a uma pequena erupção numa das ilhas deste arquipélago. A erupção teve várias fases, mais explosivas, menos explosivas, pequenas explosões que iam ocorrendo intermitentemente, mas em 15 de janeiro a erupção teve subitamente uma alteração completamente inesperada e gerou uma pluma eruptiva como não tinha sido vista nem em nenhuma das erupções do presente século XXI nem do século XX. Aqui podemos ver uma imagem de satélite da ocorrência da erupção e esta erupção, a explosão foi ouvida a mais de 2.000 km. O som foi efetivamente registado a mais de 6.000 km no Alasca. A erupção gerou um pequeno tsunami que chegou à Rússia, pequeno, mas que se propagou por um espaço bastante longo. Neste arquipélago, 84% da população foi afetada de uma forma ou de outra, ou pelas cinzas ou pelo tsunami gerado, e ocorreram apenas, entre aspas, 3 vítimas deste evento, mas aqui estamos a falar de uma situação em que, apesar de se saber que aquilo era um vulcão e que o vulcão estava em atividade, esse vulcão não estava a ser monitorizado por falta de recursos locais. Ora, o que é que têm todas essas erupções de comum e porque é que eu as trouxe aqui no início? Porque, primeiro, todas elas foram surpreendentes. O Vesúvio, porque não se sabia que era um vulcão, apesar de haver as crises sísmicas prévias, não sabia que era um vulcão e depois a erupção foi surpreendente. O Santa Helena, porque toda a gente sabia o que era, toda a gente sabia o que esperar e, na verdade, o vulcão fez uma coisa inesperada. O Eyjafjallajökull, porque, dadas as condições em que a erupção ocorreu, gerou um fenómeno que nunca antes tinha sido visto, por exemplo, parar a aviação em toda a Europa durante 5 dias, e, por fim, a erupção do Tonga, que, apesar de ser uma erupção que toda a gente sabia que era uma erupção, que aquilo era um vulcão, que estava em atividade, ninguém esperava que, no desenvolver daquele evento, acontecesse uma erupção daquela magnitude. Ora, outro fator que é um denominador de tudo isso é a incerteza. Tudo isso resulta por haver um fator de incerteza decorrente daquilo que nós não sabemos ou decorrente daquilo que é inerente aos sistemas naturais. Portanto, o fator de surpresa e o fator de incerteza foram o denominador comum de todos esses exemplos que eu vos dei, que são mais didáticos, mas que, de facto, não são únicos. São apenas exemplos dessa abordagem. E isso é que nos traz, então, à nossa apresentação, que é compreender os riscos naturais dos Açores, especificamente para a parte dos vulcões, realidades e desafios. E o desafio aqui que eu trouxe foi para quando a próxima erupção de Faial. Eu podia falar de São Jorge ou de Santa Bárbara, que certamente despertariam mais curiosidade, mas o Faial está sossegado atualmente, mas também merece atenção e, portanto, vamos falar de Faial. Quando será a próxima erupção de Faial? Não faço ideia. Essa é uma questão mais provocatória. Mas, de facto, as perguntas que todos queremos ver respondidas são: quando, onde e como será essa erupção? A erupção ou o que quer que seja, a erupção ou o incêndio ou a tempestade ou o que quer que seja de risco a abordar. E
Aqui há dois aspectos muito importantes que nós temos que ter presentes, que são o que nós sabemos, aquilo que efetivamente nós conhecemos e aquilo que não sabemos e que temos que estimar ou que temos que adivinhar, entre aspas, porque não há como saber devido inerente aos sistemas naturais ou inerente ao próprio sistema científico que estuda esses sistemas naturais. E então, vamos às tais perguntas. Quando será a próxima erupção de Faial? Aqui nós podemos ter vários tipos de abordagens, algumas inúteis, outras úteis do ponto de vista que nos interessa aqui para a parte dos riscos. Por exemplo, quando será a próxima erupção? Este milénio? Sim, quase de certeza absoluta. Este século? Talvez. Este ano? Bem, ainda falta metade do ano, portanto ainda é uma previsão com risco, mas para já é pouco provável. Amanhã não será de certeza. Portanto, aqui há já várias escalas de resposta que podem ou não ser interessantes dependendo do tipo de problema que nós queremos responder. E como é que nós podemos abordar esse problema? É conhecendo a história da ilha. E nós sabemos que no vulcão central, o vulcão que domina o vulcão de Faial, ou que domina a ilha de Faial, nos últimos 16 mil anos ocorreram 13 erupções na caldeira, que na península do Capelo, nos últimos, em tempos históricos, ocorreram 2 erupções, uma em 1672 e outra a erupção dos Capelinhos em 1557-58. E, portanto, com base nisso, aquilo que nós podemos fazer é, por um lado, fazer o estudo estatístico, tentar perceber, com base nessas ocorrências, qual é a probabilidade de ocorrer uma erupção. E o que isso nos dá é, a resposta que nós daí tiramos é a probabilidade de ocorrer uma erupção nos próximos 100 anos é de X, ou nos próximos 50 é de Y. E isso já nos dá alguma informação, já se torna útil, mas fundamentalmente útil para tomar decisões de planeamento. Ou seja, se eu quiser construir um hospital e souber que há uma probabilidade de X% desse hospital vir a ser afetado por uma erupção no futuro ocorrida do vulcão central, aí talvez já seja útil esse tipo de informação para orientar onde é que essa infraestrutura crítica poderá ser instalada. Se eu quiser saber se a erupção vai ser amanhã, ou se o risco da erupção ser amanhã é elevado ou não, já não me posso socorrer da estatística e aqui entra a monitorização e aqui precisamos de ver efetivamente o que é que o vulcão está a fazer nesse momento para perceber se ele está ou não a preparar para ter de facto uma erupção. E aqui é a mesma coisa de um médico ao escutar o doente e perceber o que está a acontecer de facto no sistema do paciente. E aqui não, passando à outra questão, onde poderá ser essa erupção, também há vários tipos de resposta que nós podemos dar. E uma é absolutamente inútil. É a resposta que nos diz que a erupção pode ser num espaço, ou uma resposta tão conservadora que nos diz que a erupção pode ser nesse espaço todo que aqui está à vista. De facto, a zona vermelha, a mais provável, parece ser o Faial. Mas a zona possível é tão vasta que tanto pode ser no Faial como no Pico, São Jorge, até a Terceira e a Graciosa estão dentro daquela mancha. Portanto, essa resposta é certamente uma resposta que falha por pouco, mas não serve muito. Não é propriamente uma resposta que seja útil ou que seja informativa. Depois, no outro extremo, podemos ter uma resposta que é de tal forma precisa que é certamente uma resposta errada, porque aponta para um local tão específico que não tem suporte científico que nos permita ter a certeza de que aquilo é a resposta que vai haver e que não há variação dali. Aliás, isso é tão significativo que podemos pensar ainda, voltando à história da crise de São Jorge. Se tivéssemos uma erupção 100 metros para a direita ou 100 metros para a esquerda em São Jorge, era o suficiente para termos esquadras lávicas a fluir para a direita ou a fluir para a direita, para norte ou para sul, na ilha de São Jorge, o que faria toda a diferença em termos dos impactos e da resposta que seria necessário preparar para esta erupção. Portanto, aqui um erro desse tipo poderia ter consequências dramáticas. Então, aquilo que nos preocupa é como é que nós podemos ter uma resposta informativa. E aqui voltamos outra vez à monitorização. É, de facto, a monitorização que nos vai permitir ir afinando a resposta à medida que nos aproximamos do evento e à medida que temos mais informação. Quanto mais tempo decorre, mais informação vamos recolhendo através da monitorização e melhor vamos
poder interpretar o que se passa e perceber quais os possíveis desenvolvimentos. Por exemplo, aqui no Faial nós sabemos que temos diversos sistemas eruptivos ativos e, portanto, através da monitorização nós conseguimos começar a perceber quais os sistemas que estão a ser evocados pela crise. O vulcão central, os capelinhos, a plataforma da horta, e à medida que vamos recolhendo a informação e que vamos avançando no tempo, vamos podendo refinar a nossa análise e apontar para uma área mais específica e que já nos permite dar uma resposta informativa. Nós não conseguimos saber se a erupção vai ser no pico A ou no pico B, ou na mancha de 100 metros quadrados que fica à direita ou à esquerda, mas temos uma noção do sistema, ou esperamos ter uma noção do sistema que está envolvido na crise e a zona mais provável de vir a alojar uma futura erupção. Por fim, a última pergunta, de como será então essa erupção no Faial? E aqui o passado do vulcão é a chave para resolver a história. Aquilo que nós sabemos do vulcão do Faial é que teve, ao longo do seu tempo de evolução, 4 sistemas vulcânicos. Um primeiro que está ali identificado como o Complexo Vulcânico da Ribeirinha, que já é um vulcão extinto, que ficava na zona da Ribeirinha e que atualmente já tem muitos poucos vestígios visíveis. Depois temos o vulcão da Caldeira, que é o grande vulcão que domina a ilha do Faial e que cuja atividade teve início há mais de 440 mil anos, mas que se mantém ativo e, portanto, cuja atividade decorre até aos dias de hoje. E nós sabemos que esse vulcão, inicialmente, tinha uma atividade fundamentalmente basáltica. Portanto, tínhamos emissão de esquadas lávicas, alguma explosividade, mas não como aquela que nós vimos, por exemplo, do Tonga ou do Santileno, etc. Mas, há 16 mil anos, esse vulcão teve uma alteração do seu comportamento e passou a ter atividade explosiva de natureza traquítica. Portanto, plumas eruptivas maiores, produção de pedra-pomos em vez dos piroclastos basálticos, já não há emissão de lavas basálticas, mas a erupção é, por si só, muito mais explosiva. Portanto, o estilo que caracteriza os últimos anos de vida, a última fase de vida desse vulcão é diferente. E por fim, continuando, temos a formação do Almoxarife, que é a zona da plataforma da horta, que é dominada por cones strombolianos, portanto todos eles cones basálticos, associados a vulcanismo com emissão de lavas e piroclastos basálticos. É também uma parte recente da ilha, mas não tem atividade posterior aos últimos 6 mil anos, o que não significa que esteja extinta, mas pelo menos desde há 6 mil anos não tem atividade. E por fim temos a parte mais jovem e mais onde ocorreram as últimas atividades da ilha, que é a Península do Capelo, que teve 2 erupções históricas. Nós não sabemos exatamente quando terá começado a instalação desse aparelho, mas sabemos que tem atividade até aos tempos históricos, com a erupção de 1672 e com a erupção dos Capelinhos. Ora, o que isso nos diz é que, se tivermos uma erupção na horta ou no capelo, como nós já conhecemos o tipo de atividade que se gera ou que se gerou no passado na horta e do capelo, sabemos o que esperar. E então aqui o que nós sabemos é que, se a erupção for aí, o que esperamos é que seja uma erupção dominada por lavas basálticas, emissão de magmas basálticos, emissão de lavas e a emissão de piroclastos, onde temos com alguma importância os piroclastos de trajetória balística e aqueles outros cinzas que acabam por formar o cone e ter algum impacto nas zonas circundantes. Ora, se for este mesmo tipo eruptivo, se for no mar, perto da zona de costa, o que nós teremos é uma erupção semelhante à dos Capelinhos. É uma erupção mais explosiva, com as consequências que nós conhecemos dos Capelinhos. Aqui temos uma imagem de uma fase subaérea em que o magma não entrou em contacto com a água do mar e, portanto, deu origem àquelas erupções típicas strombolianas em que se vê a projeção dos piroclastos, etc. Mas também teve fases mais explosivas, com grande quantidade de emissão de cinzas e com as consequências que nós vemos aqui nas imagens e que todos conhecem certamente. Se, por outro lado, essa erupção tiver origem em terra, como foi o caso da erupção do século XVII, aquilo que nós podemos esperar é um cenário exatamente idêntico àquilo que foi o cenário da erupção de La Palma, de 2021, e
portanto está ainda muito fresco na mente de toda a gente, e o que nós podemos ter é situações desse tipo em que há emissão de esquadras lávicas, que são, apesar de circunscritas, têm uma capacidade destrutiva muito grande, por onde elas passarem destroem tudo. Aqui temos uma imagem só para relevar que, apesar do poder de destruição das lavas, elas são lentas a progredir e, portanto, é difícil tirar uma casa da frente, mas as pessoas não é propriamente um perigo para a vida humana, a menos que as pessoas se coloquem em risco. E aqui temos o exemplo da última erupção de Cabo Verde, de 2014, em que essas esquadras lávicas não só tiveram um impacto nas habitações e no património construído, mas até inclusive na terra arável, porque a zona principal de cultivo da Ilha do Fogo era o interior da caldeira, de onde ocorreu a erupção, e essas lavas cobriram uma fração significativa da terra arável, o que veio a ter um impacto bastante grande na localidade. Se, não sendo a erupção no Capelo ou na Horta, for no vulcão da caldeira, no vulcão central, aquilo que nós poderemos esperar é uma erupção mais explosiva, com a produção de plumas eruptivas e com a queda de cinzas, semelhantes a esta, plumas eruptivas semelhantes a essa que aqui vemos de uma erupção no Alasca, e com a produção de nuvens que depois vão depositar essas cinzas em regiões mais alargadas da ilha ou mesmo noutras ilhas. Na história do Faial, nós temos aqui, este é o exemplo de uma erupção que tem cerca de 6.000 anos, com origem no vulcão da Caldeira, e o que nós vemos aqui é a mancha que foi coberta por 50 centímetros de cinzas. 50 centímetros é já o limiar daquilo que pode ser considerado como destrutivo para o património construído. Portanto, aqui, a partir dos 50 centímetros, podemos imaginar que há estruturas construídas que começam a colapsar por via do peso acumulado. Se tivermos chuva, o que não é incomum, esse peso ainda aumenta muito mais, portanto, o limiar da espessura de cinzas é ainda menor. Para a mesma erupção, esta aqui é a mancha que foi coberta por 1 metro de cinzas, 2 metros de cinzas, 3 metros de cinzas. Dá para ter a noção que, por exemplo, a cidade da Horta seria totalmente afetada por uma erupção deste tipo. Essa deposição não ocorre em 3 horas ou 4 horas, ocorre durante a erupção, mas implica uma estratégia de coping, de lidar com o problema. As consequências deste tipo de erupção, ou deste tipo de produto, são, como se pode ver nas imagens, bastante diversas. Eu só queria alertar ainda aqui para outra questão, porque há pouco referi que os 50 centímetros são o limiar do colapso das estruturas, mas há outros impactos muito graves com espessuras muitíssimo mais pequenas. Por exemplo, no outro extremo temos os aeroportos. Um aeroporto fecha com poucos milímetros de cinzas, porque poucos milímetros de cinzas são o suficiente para esconder as marcações da pista e tornar o piso da pista escorregadio. É claro que poucos milímetros de cinza é uma situação remediável, mas enquanto ela lá estiver, o aeroporto não é operável, pelo menos em termos comerciais normais. Depois há os efeitos para a saúde, que conhecemos, porque a cinza com dimensão inferior aos 4 micron tem capacidade de ser aspirada pelo nosso sistema até aos alvéolos e, uma vez aí chegado, muito dificilmente sai. E, portanto, dependendo do nível de exposição, em casos extremos, poderemos falar, inclusive, de desenvolvimento de problemas de silicose ou de cancro pulmonar devido ao contacto com essas partículas, dependendo depois da química dessas partículas, claro. E, para além destes, há ainda efeitos ambientais, como aqui vemos, por exemplo, de manchas de pedra-pomos num rio e os impactos que isso traz, ou nas atividades económicas, sejam elas a agricultura ou a pecuária. Basta imaginar que, se a ilha for coberta por 5 ou 10 centímetros de cinzas, o efeito que isso tem em todos os pastos e, portanto, o impacto económico que isso poderá ter. Nas estruturas tecnológicas, redes de distribuição de energia, a rede viária, a rede de esgotos, etc. Toda a maquinaria, com partes móveis, automóveis e etc., tudo isto é significativamente afetado
pelas cinzas deste tipo de erupção, que são cinzas extremamente finas que têm capacidade de penetrar em tudo ao lado. Outro aspecto ainda a esperar de uma erupção desse tipo no Faial é o desenvolvimento de esquadras piroclásticas, que são nada mais, nada menos do que colapsos de parte da pluma eruptiva que depois fluem pelo flanco do vulcão, como esta que aqui se vê nessa imagem. Doutor José Manuel, para termos algum tempo de sim, com certeza. Pode ser 2 segundos e um eu bocadinho. Obrigado. Esta esquadra piroclástica é uma avalanche de rochas cinzas e gases vulcânicos à temperatura que saem do vulcão, portanto, com uma capacidade destrutiva imensa. Já ocorreu no Faial, aqui vemos um mapa do resultado de uma erupção de há cerca de 1000 anos atrás, e o impacto dessas esquadras piroclásticas é devastador. É, de facto, o produto vulcânico mais devastador que um vulcão pode produzir. Aqui vemos o impacto de esquadras dessas de uma erupção recente do vulcão Merapi, e essa imagem, apesar de um pouco violenta, eu acho importante trazê-la aqui, porque esta é, enquanto os outros produtos podem não ser uma ameaça direta à vida humana, as esquadras piroclásticas são, porque movimentam-se a centenas de quilómetros por hora, com temperaturas superiores aos 700 km. É impossível sair-lhes da frente uma vez que elas se ponham em marcha e, portanto, ou há planos anteriores ou há ação anterior, ou então não há como escapar. Chegamos ao ponto em que, afinal, já temos alguma informação sobre o quando, onde e como ou responder às perguntas quando, onde e como. E daqui podemos deduzir os perigos a que estamos expostos e onde é que esses perigos podem ocorrer. E, para terminar, eu deixo essas 3 conclusões, que são: os riscos naturais são inevitáveis, de facto, mas nós podemos preparar-nos para eles. A natureza faz parte ou a incerteza faz parte dos sistemas naturais, e ainda se pode acrescentar, para além disso, faz parte do próprio sistema científico, e isso não impede de tomar decisões. Agora, a questão é que, para termos uma resposta eficaz, essas decisões têm que ser baseadas em informação e em boa informação. E obrigado. Peço desculpa pelo atraso. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação. É uma apresentação interessante, assustadora, que nos coloca na lógica de que os primeiros povoadores tinham todo o direito de chamar às coisas que não entendiam de mistérios negros, mistérios que lançam fumo. De facto, a forma como apresentou, parece que a gestão do risco e a intervenção da proteção civil é nula perante uma daquelas coisas. Não há nada a fazer, é ficar ali debaixo. Ou seja, se a gente conseguir prever antes, tudo bem, sim senhor, aí temos capacidade de fugir, é a única coisa que nos resta perante algo tão catastrófico como aquilo. Mas é evidente que mesmo nos Açores a gente tem algumas coisas que pode lidar, e a última erupção vulcânica que tivemos foi a da Serreta, e que foi pacífica, ainda bem. Por outro lado, vulcões como a Islândia também têm impactos, inclusivamente a nível dos Açores, porque as poeiras chegaram aos Açores e paralisaram inclusivamente o aeroporto de Ponta Delgada. Eu fiz esta previsão que o Whitman fez, mas que devia ter feito, e que parou tanto Lisboa como Ponta Delgada na altura das festas de Santo Cristo, ficou tudo fechado. Depois acabaram, na altura disseram-me que não estava bem, mas pronto, enfim, isto faz parte, e a discussão serve exatamente para isso. Vamos passar a uma outra parte que creio que se centrará mais na gestão do risco, que será feita pelo Dr. Emanuel Barcelos, natural do Raminho, Ilha Terceira. Formou-se em Gestão e Conservação da Natureza pela Universidade dos Açores, depois pós-graduou-se em Engenharia do Ambiente na mesma universidade. Foi meu aluno, pronto, várias vezes. Participou também na lecionação do curso de Energias Renováveis da Universidade dos Açores, no LAMTEC. Tem uma experiência vasta em termos de energias renováveis e questões do ambiente, e, para não levar também muito tempo, foi diretor regional do ordenamento do território, recursos hídricos, e, portanto, é um conhecedor do ordenamento do território, algo que é fundamental para a gestão de risco. Dar-lhe então a palavra.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado diretamente pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, na pessoa do Major Rui Andrade, e na pessoa dele cumprimentar, obviamente, todos os restantes convidados e restantes palestrantes e todos aqueles que estão a assistir, de alguma forma, a este evento. Eu vou fazer uma apresentação sobre a importância de conhecer e preparar, obviamente que é o tema do seminário, para os riscos naturais, e vou, de alguma forma, vou interceptar algumas das matérias que também já foram cá abordadas e que são de suma importância. Em relação à questão vulcânica e à questão das cinzas, eu lembro perfeitamente dessa situação do vulcão da Islândia, porque eu próprio fiquei retido em São Miguel, na altura. Eu morava na Terceira e vim cá fazer um trabalho e fiquei retido em São Miguel, portanto tive esse azar. Hoje em dia mudei-me para cá, portanto acabei por gostar de cá estar e portanto, mudei-me de vez. A apresentação que tenho para fazer aborda basicamente 4 grandes grupos. No primeiro grupo gostaria de falar um bocadinho sobre aquilo que é a caracterização do risco, a identificação do risco e a sua caracterização, e depois passaria a abordar a temática da prevenção do risco, seguidamente tudo o que tem a ver com a gestão do risco, e, por último, o que é que podemos fazer no final, quando uma situação destas acontece. Há uma definição de risco muito interessante que eu costumo usar em algumas das apresentações que costumo fazer, que é esta, que junta, em que define que o risco não é mais do que o somatório de algo que é intrínseco, que é algo que é alvo do acaso, é algo que não se pode, de alguma forma, travar, com a presença do ser humano de forma direta ou indireta. Se o ser humano não existe no local, não existe propriamente risco, porque aquilo que se pode perder poderá ser de alguma coisa, mas normalmente não é assim tão relevante. E, portanto, nesta sequência, daquilo que existe na região autónoma dos Açores e daquilo que está minimamente trabalhado e minimamente caracterizado, há aqui um conjunto de riscos naturais que toda a gente conhece e que já se deparou de alguma forma com todos eles. E, portanto, todo o processo de caracterização das situações de suscetibilidade de um determinado fenómeno, até a identificação daquilo que são os elementos vulneráveis e, portanto, adicionar a questão da vulnerabilidade ao risco e depois adicionar toda a parte do impacto e o custo desta situação toda, e aí sim teremos determinado um risco para um determinado local. Isto é importante porque, dependendo da perspectiva que se está a trabalhar, o risco pode ser uma coisa não interessante. Digo isto, por exemplo, na perspectiva do planeamento territorial. No planeamento territorial, o risco, se é algo que acontece quando as pessoas já lá estão, o melhor é não colocar as pessoas nessa situação, não as expor ao risco. E, portanto, usar a vulnerabilidade ou, porventura, a suscetibilidade em vez do risco para poder planear. Isto quando é possível, porque muitas vezes não é possível, porque a população já existe lá no local e não há forma de os retirar ou de os expor menos a estas situações de risco. Há riscos que se metem pelos olhos dentro, há aqueles riscos que nós sabemos onde é que estão, porque é muito fácil entendê-los, é muito fácil percebê-los, mas depois há outros riscos que são mais silenciosos. Há riscos que nós não os vemos todos os dias, vão acontecendo aos bocadinhos todos os dias, mexem-se uns milímetros por dia, ou uns milímetros por semana, ou por mês, ou o que quer que seja. Mas todos eles são riscos, têm caracterizações e têm expressões diferentes, têm muitas vezes cinemáticas diferentes, têm comportamentos completamente diferentes, mas eles existem. Eu costumo dizer às vezes que o que não se conhece, portanto, quando o risco não é conhecido, ninguém pensa sequer nele. Quando o risco é conhecido, poucos o querem aceitar, porque normalmente, quando o risco é conhecido, ninguém se quer sujeitar às limitações de implementar regras que restringam ou minimizem a exposição ao risco, mas quando a asneira ou o problema acontece, toda a gente quer saber quem é que conhecia o risco e não fez nada para evitá-lo. Isso também é verdade. E aqui, no que diz respeito à questão da caracterização do risco,
Todos os que trabalham com esta matéria concordam comigo em que é preciso informação de base de qualidade para se poder caracterizar as coisas. E nesta perspectiva eu queria dar nota aqui de 2 projetos muito interessantes que a Secretaria-Geral do Ambiente desenvolveu no ano de 2023 e 2024, alguns até começaram em 2022, nomeadamente um projeto de elaboração de cartografia de risco para mitigação e adaptação às alterações climáticas, em que foi produzido um conjunto de cartografias de risco, muitas delas associadas aos galgamentos e inundações costeiras, cartografia de pormenor, as escalas 1 para 2000 e coisas do género. Também foram produzidas cartografias de faixas de proteção às arribas costeiras, de a estabilidade ou a evolução da própria arriba, e foram, no âmbito do primeiro projeto, foram adquiridas um conjunto de equipamentos que visaram capacitar e dotar a Administração Pública Regional de um conjunto de tecnologias novas que, entretanto, não estavam acessíveis ainda dentro da administração pública e que têm feito toda a diferença, e já vos vou mostrar um bocadinho mais à frente, naquilo que tem sido a nossa ação e a colaboração com outras entidades também. Também, num segundo plano, o conhecimento do território é fundamental para se poder caracterizar os riscos e para se poder delimitar e trabalhar e agir sobre os riscos. Portanto, um outro projeto também muito interessante que foi desenvolvido e que decorreu essencialmente durante o ano passado foi um trabalho de um levantamento aerofotogramétrico que foi executado na região, no qual se produziram imagens de altíssima resolução, com pixels na casa dos 8 cm, 8 cm e meio, e com varrimento lidar com uma densidade mínima de 15 pontos por metro quadrado para toda a região. Sendo que em zonas específicas temos muito mais densidade do que isso, porque existem depois situações de superposição das fiadas de voo e levam-nos a ter densidades muito maiores em certos locais. Um exemplo do trabalho que já começa a ser feito com este equipamento é um levantamento feito há poucas semanas dentro da Gruta das Torres, na Ilha do Pico, com um laser scanner no qual percorremos uma parte da gruta para caracterizarmos um conjunto de situações que estavam sinalizadas e que agora passam a ser referência para próximas idas ao local. Além de que nos permite atuar e projetar um conjunto de sistemas ou de segurança ou de monitorização destes espaços com base nesta informação nova que até agora não existia, que agora passa a existir. A cartografia do todo o espaço também é algo muito interessante de se fazer, porque nos permite depois ter uma certeza e um grau de fidelidade muito grande à superfície daquilo que é o comportamento ou o traçado da própria cavidade, neste caso, para poder depois na superfície atuar ao nível daquilo que pode ser feito para que a cavidade sofra menos com a presença do ser humano, seja com a passagem de veículos por cima, seja com a florestação ou a desflorestação que possa haver a intenção de ocorrer sobre estes espaços. Portanto, tudo isto é informação muito, 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 muito importante. E informação nova, ainda para mais. No que diz respeito aos voos aerofotogramétricos, isto é uma imagem, é um conjunto de várias imagens, neste caso até em concreto, na ponta Delgada, mas na Ilha das Flores, das imagens que foram produzidas no ano passado, e só para terem uma noção do grau de detalhe das imagens, as imagens têm uma precisão muito, muito, muito grande, em termos planimétricos e altimétricos estão excelentes, e em termos da resolução mesmo, da qualidade da imagem, estão fantásticas. Portanto, tudo isto, ferramentas essenciais de base para a caracterização e para todo o trabalho que é necessário fazer ao nível do risco. Um outro trabalho muito interessante também feito durante o ano passado foi um trabalho de um varrimento lidar que fizemos com um equipamento nosso, com drones que entretanto adquirimos, ao vulcão dos Capelinhos. Tivemos 2 dias a trabalhar no vulcão dos Capelinhos e fizemos um modelo tridimensional do vulcão dos Capelinhos com um grau de precisão que até agora não existia na região. Que já agora, provavelmente aqui o professor José Pacheco vai ter a intenção de trabalhar com esta informação e nós já disponibilizamos isto inclusivamente ao Observatório Vulcanológico, que nos permite, por exemplo, com base naquilo que é o histórico dos levantamentos topográficos feitos nesta zona, perceber o que é que tem sido a taxa de erosão deste local, onde é que estão as linhas principais de erosão. Vemos isso facilmente depois quando combinamos esta informação com a informação fotogramétrica, ou seja, quando cruzamos os modelos de lidar tridimensionais de alta precisão
com a fotografia, e se geram-se estes modelos estereofotográficos, e, portanto, passamos a ter um grau de detalhe nestas imagens e neste espaço como até agora nunca existiu. O que nos permite caracterizar com muita certeza e podermos fazer cenários comparativos ao longo do tempo daquilo que é o comportamento destes espaços. Portanto, toda esta parte do risco é muito interessante, mas é preciso ter equipamento, é preciso ter ferramentas, é preciso estar capacitado para o efeito. Passando à segunda parte da minha apresentação, como eu estava a dizer há bocadinho, uma componente muito importante do risco é tentar prevê-lo e prevenir do mesmo. E isso só é feito, essencialmente, não é só feito, mas é feito sobretudo através do ordenamento do território. E através do ordenamento do território é que é possível, de alguma forma, com base no conhecimento que existe, integrar esta informação nos instrumentos de planeamento territorial, por forma a minimizar a situação de exposição ao risco das populações naquilo que é o planeamento territorial de competência regional ou de competência municipal e que também deve ser atendido. Isto para que não aconteça este tipo de situações, que é quando o planeamento vem depois da ocupação, é muito mais difícil de fazer a coisa. Porque quando o planeamento vem depois da ocupação, o que se pode fazer é sinalizar, a dizer que existe lá o risco, mas já tem exposição, já estão expostos. O ideal seria identificá-lo antes e dizer não vamos permitir que ninguém se exponha. É um exercício diferente. Mas quando não é possível, temos que atuar de outra forma, não há alternativa. Para vos dar aqui um exemplo do engraçado, mas complexo e difícil que é esta temática, um caso aqui conhecido na Ilha de São Miguel, o município de Povoação, que é um município extremamente interessante do ponto de vista da ocupação do solo, com áreas predominantemente florestais e áreas agrícolas, com algumas áreas de dispersão de aglomerados populacionais, com uma mancha de um corpo de água muito grande, que é a Lagoa das Furnas, mas que, do ponto de vista do planeamento destas áreas, isto é extremamente complexo. Porque, em primeiro lugar, é uma orografia extremamente acidentada, o que já cria aqui um conjunto de dificuldades muito grandes na definição de vias, na definição dos aglomerados, de zonas industriais, do que quer que seja, porque o espaço é todo ele muito irregular. Depois, quando começamos a combinar esta informação com a cartografia de risco que, entretanto, existe, e estas imagens são do Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Autónoma dos Açores, neste caso a Bacia da Povoação e a zona da Ribeira Quente e Faial da Terra, com algumas zonas de risco de inundação fluvial e com galgamentos costeiros também que estão aqui associados. Quando se começa a combinar isto com, por exemplo, a cartografia de difusão de gases, neste caso, que também existe, com cartografia de movimentos de vertente, que também existe para o território, com outras servidões ou outras restrições que é preciso também acautelar, como é o caso das áreas estratégicas para a recarga de aquíferos, ou as áreas de elevada erosão hídrica do solo, por exemplo. Desafios, eu não tenho a última imagem, desafios a pensar como é que se planeia o território com todas estas condicionantes em cima. É extremamente difícil, é um exercício extremamente complexo, extremamente mesmo difícil. Passando à terceira parte da apresentação sobre aquilo que são os planos de gestão de riscos, vou falar um bocadinho sobre o Plano de Gestão de Riscos de Inundações da Região Autónoma dos Açores, o PGRIA. Queria dar só nota que, por exemplo, uma outra situação que também nos tem afetado, obviamente, a todos nós, resulta do advento das alterações climáticas e, portanto, a exposição que a região tem tido ao longo dos anos a fenómenos que têm sido cada vez mais gravosos, cada vez mais extremos. E, portanto, neste sentido, há um projeto que a Secretaria Regional do Ambiente tem em implementação, que é o projeto LAFIPA Climase, com um orçamento geral de cerca de 20 milhões de euros, para implementar em 10 anos, que toca em muitas medidas de mitigação e muitas medidas de adaptação às alterações climáticas, com monitorizações de risco, com a implementação de sistemas, com a implementação de um conjunto de coisas muito interessantes, do ponto de vista, no sentido de adaptar o território a estas novas alterações que estão à porta.
Também há uma componente muito importante de manutenção preventiva, através das equipas operacionais que diariamente andam pelo campo, andam pelas ribeiras, andam a fazer limpezas e cortes de arvoredo, andam a estabilizar taludes quando é possível fazê-lo, sempre que possível com a utilização de técnicas de engenharia natural. Mas destacaria aqui um projeto que estamos a montar de capacitação para a intervenção na rede hidrográfica, principalmente no que diz respeito ao risco hidrológico, tudo o que tem a ver com enxurradas, em que estamos a preparar um investimento de 3,5 milhões de euros para adquirir um conjunto de equipamentos de intervenção nestas áreas, maquinaria, muita dela maquinaria pesada, para que se possa fazer face às necessidades que por vezes temos de intervir nestes locais. E também destacaria um sistema de alerta de cheias que estamos a projetar para ser implementado em 4 bacias identificadas no Boqueria, que vai ter uma componente de sensorização e de medição nos locais em concreto, mas também vai ter uma componente muito importante de previsão meteorológica e modulação numérica prévia na sua globalidade do projeto. Portanto, vai ter essa componente também. E destacaria também um outro projeto que temos em curso na Secretaria, que é o projeto ASMON Risc, que basicamente é um projeto de monitorização de zonas de risco na região autónoma dos Açores, em que temos implementado um conjunto de técnicas de monitorização geodésica, inclinométrica, piezométrica, etc., em alguns locais que estão identificados como potenciais locais de risco ou de instabilidade. No que diz respeito ao plano de gestão de riscos de inundações da região autónoma dos Açores, é um plano sectorial, é um plano que se desagrega em 37 medidas diferentes, sendo que boa parte do investimento deste plano, cerca de 17 milhões dos 18 milhões, que é aquilo que é o global do projeto, incide sobre as medidas de gestão de risco, tudo o que tem a ver com a minimização da situação do risco, com a criação de infraestruturas, com a instalação de sistemas, com a renaturalização de leitos, com a reflorestação de cabeceiras de linha d'água, com a reposição de galerias ripícolas, com um conjunto de outras coisas que também são muito importantes no meio deste processo. O projeto em si, ou o plano em si, incide sobre 11 bacias hidrográficas na região. Ele acabou por adicionar mais 6 bacias do que aquilo que o ciclo anterior de planeamento tinha definido, e passou a incluir também, desde que foi definido o plano e foi aprovado, passou a incluir também 4 zonas costeiras de risco, que são estas que aqui estão identificadas. Portanto, só passar algumas imagens daquilo que são os resultados deste trabalho. Atenção que este trabalho em si, a definição do plano, foi feita, e é importante dizê-lo, que temos uma estreita ligação com a Universidade dos Açores, nomeadamente com o Civisa e com o IVAR. Portanto, muitos destes planos são trabalhados com o conhecimento da Academia Açoriana e em colaboração com a Academia Açoriana, e, portanto, deles resulta um conjunto de normativas e um conjunto de orientações para a ocupação do território, e que devem ser depois internalizadas nos instrumentos próprios. Destacar aqui também alguns contratos que temos a decorrer com a Universidade dos Açores na monitorização de zonas de risco, em vários lugares, em São Jorge, cá em São Miguel, nas Flores, em Santa Maria, etc. Estamos a prever fazer o alargamento desta mesma rede de monitorização. Temos cerca no âmbito do tal projeto LAFIP Climas, temos um investimento previsto de cerca de mais de 800 mil euros para alargar a rede que já existe. E uma monitorização também muito interessante que fazemos é, através do Civisa, é na Furna do Enxofre, na Ilha Graciosa, em que monitorizamos constantemente os níveis de CO2 dentro da furna, e isso determina as visitações, o tempo das visitações, ou se há ou não visitação sequer ao local. Por último, isto também é mais uma imagem sobre aquilo que é o trabalho que já vem sido elaborado no âmbito do tal sistema de alerta de cheias que temos estado a trabalhar. Neste caso é a bacia hidrográfica da Ribeira da Água Alva, na Ilha Terceira, mas também temos estes mesmos trabalhos feitos para dilúvio, povoação e Ribeira Seca, na Ilha de São Jorge.
Por último, resta-nos, e o que é que acontece quando tudo corre mal? O que acontece quando tudo corre mal é que é preciso arranjar forma de ajudar as pessoas. E nesta perspectiva, a Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática, desde 2022, criou e fez aprovar na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores o regime jurídico-financeiro de apoio à emergência climática. Um mecanismo de apoio financeiro, sobretudo, àqueles que têm um infortúnio destas situações lhes baterem à porta e que apoia na aquisição de danos, de bens materiais, daquilo que são as perdas que as pessoas, entretanto, têm neste tipo de situações. É um regime que não é cumulativo com nenhum outro, ou seja, ele apoia naquilo que os outros regimes que já existem de apoio não conseguem apoiar, porque existem apoios ao nível da solidariedade social, existem apoios ao nível da habitação, existem apoios camarários, etc. Este aqui apanha e apoia, basicamente, as outras situações que não são abrangidas pelas outras situações. Ele já foi ativado na região 10 vezes, 11 vezes, e, portanto, já serviu para ajudar muitas pessoas que, infelizmente, tiveram perdas muito grandes. Graças a Deus, nenhuma delas perdas de vida. Ainda bem que assim foi, mas que perderam muito património. E até o momento daquilo que já está previsto em termos de pagamento, alguns já foram feitos, outros ainda estão a ser avaliados, as candidaturas que foram submetidas, mas das 10 aberturas de período de submissão de candidaturas até o momento, já apoiamos em cerca de 332 mil euros a população que necessitou deste tipo de ajuda. Portanto, agradeço a vossa atenção e termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome da organização, agradeço as vossas apresentações, que foram excelentes, extremamente importantes. Nós conhecemos, e toda a gente conhece, os perigos, os riscos é que nem por isso, porque efetivamente precisa de investigação para apurar, como foi dito, as probabilidades de ocorrência desses perigos e entronca, no caso da Proteção Civil, claramente no ser humano. E se o slogan a Proteção Civil somos todos nós, é importante que a gente discuta também sobre as pessoas e a forma como elas participam. E acho que ficou aqui espelhado nas vossas intervenções que a comunicação de risco é muito importante. Mas a comunicação de risco é muito importante se a gente também perceber como é que são as percepções de risco. E essas percepções de risco depois levam a ações. E temos aqui casos concretos, mesmo aqui a doutora Wanda falou na questão do que vai na comunicação, que aparece nos Facebooks, etc. Mas também o que lá é posto resulta de uma percepção que as pessoas têm sobre um determinado fenómeno. Por exemplo, relativamente ao fenómeno extremo do furacão Lourenço, que foi extremamente preocupante, que provocou danos, poderia ter havido uma reação da população completamente diferente, mas a percepção deles era de que vento forte estamos habituados. E esse é mais um vento forte que vem aí. Ou seja, essa percepção leva a uma determinada ação. Se pegarmos no caso das crises sísmicas de São Jorge e da Terceira, a percepção de risco das duas crises sísmicas foi diferente. São Jorge, aquela gente começou toda a fugir. Na Terceira manteve-se, não vi ninguém a sair das suas freguesias. Ou seja, perante o mesmo fenómeno tivemos reações diferentes. A minha pergunta para os três, que tem a ver com essa temática, a comunicação de risco não será muito mais eficaz se também tivermos em conta a percepção de risco das populações? Porque sabendo que elas veem um fenómeno de determinada forma, vão agir de determinada forma e por isso a nossa comunicação deve ser um pouco direcionada em função dessa percepção? Eu começava aqui pela parte meteorológica, depois passávamos à parte da vulcanologia e depois à parte da gestão, que também tem uma percepção dos riscos que a minha casa tem e que a minha propriedade tem
Especialmente porque se eu puser lá uma coisa a dizer que tem risco, passa a ser desvalorizado. Em relação especificamente ao Lourenço, e porque foi afetado especialmente o grupo ocidental, a percepção efetivamente da população do grupo ocidental é relativamente diferente ao restante arquipélago. Isto porque as situações meteorológicas, a maioria das situações meteorológicas vem de uma circulação de oeste para leste, afetam primeiro o grupo ocidental e depois o restante arquipélago e faz com que sejam mais gravosas por norma, mais gravosas no grupo ocidental do que o restante e efetivamente a população, especialmente nas Flores e no Corvo, tem a tendência de dizer quando nós fazemos um aviso que é só mais um pouco de vento. No entanto, nesta situação do Lourenço, acho que a população em si teve uma atitude muito correta e teve uma percepção correta da situação que era efetivamente gravosa e foi efetivamente gravosa. Eu não comigo diretamente, mas com uma colega meteorologista também, que uns tempos depois foi às Flores, e o feedback das pessoas era efetivamente esse, que sim, que a previsão tinha sido correta, que sempre no sentido, a palavra de apoio tanto para a meteorologia quanto depois para a proteção civil, que nunca tinham experienciado uma situação tão gravosa quanto aquela. Mas percebo a sua pergunta e concordo, porque se nós formos analisar uma situação bastante mais recente e que foi esta depressão Martinho, que no continente português afetou gravemente e porque as pessoas não deram, se calhar, a devida importância, mas eu acho que aqui na região nós temos percorrido um caminho bastante longo, mas com bom sucesso, é que eu noto que a população em geral acata muito mais prontamente as recomendações da Proteção Civil do que há muito tempo atrás. E isso tem-se sentido, efetivamente, apesar de, é verdade que há, obviamente, e nós não queremos que assim aconteça, mas já há situações em que nós fazemos avisos e que depois não ocorrem, ou pelo menos não se verificam, mas a população em si automaticamente, e especialmente porque estamos a falar mais em termos de vento, acata muito mais as recomendações e guarda todos os seus pertences, coisa que, por exemplo, não aconteceu no continente, porque não estão habituados a esse tipo de situação. Claro que é importante a forma como nós tentamos transpor a mensagem, mas, e há pouco foi um pormenor que me esqueci de referir, é que o IPMA, como entidade oficial, quando emitir uma mensagem, essa mensagem tem uma repercussão e uma responsabilidade muito maior do que uma pessoa sentada no sofá a fazer uma previsão de algo que vai acontecer daqui a 4 ou 5 dias. Nós sabemos que se fizermos um aviso, qualquer que seja o nível de aviso, isso vai ter implicações na ação da Proteção Civil e na ação da preparação das populações. Isso é também um fator que nos afeta quando estamos a fazer a tomada de decisão. Agora, a percepção das pessoas, efetivamente, pode ser diferente, mas como nós sabemos, e de uma forma geral, na nossa vida em geral, temos pessoas para todo o sistema, tanto que acreditam como que não, como porque agora tiveram há pouco tempo uma situação que nós tivemos 3 depressões a afetar-nos aqui diretamente, a começar com, depois este último foi o Martinho, que foi só mesmo mais no continente do que aqui, mas as outras 2 e a primeira, especialmente a Conrad. O Conrad foi muito mais gravoso, depois a situação seguinte achavam que também seria, apesar de nós estarmos a dar já não tão gravosa, mas depois a percepção é no imediato e as pessoas têm a memória no imediato. Então a questão era se nós devemos afinar a comunicação às percepções. Eu acho que não, e eu acho que a questão deve ser colocada noutros moldes, que é, o que nós devemos tentar fazer é prover informação para que a percepção seja a real. Porque um caso muito concreto que mencionou das crises sísmicas de São Jorge e Santa Bárbara, a informação, ou aliás, a ação resultante da crise de São Jorge foi, a meu ver, exemplar. A informação chegou, as pessoas reagiram, as autoridades reagiram e as medidas, se tivesse de facto havido uma crise, as medidas tomadas teriam feito toda a diferença. Agora, a questão que eu coloco é, imaginemos que esta situação, felizmente não acontecia nada, imaginemos que tinha acontecido. A reação que nós vemos hoje em Santa Bárbara seria a mesma?
é que o facto... Pois não, exatamente. A questão é que o facto de termos dado os avisos, terem ocorrido todas as medidas preventivas e não ter acontecido nada, não é um falhanço. Felizmente não aconteceu nada e é aquilo que é o curso normal do que deve acontecer. E não pode ser visto como um falhanço. Ainda há pouco, quando apresentei e fiz bastante referência à parte das incertezas, esse é um fator que deve ser transmitido à população e às autoridades para ser um fator a ter em conta na apreciação da situação. Se tivermos isso em conta, percebe-se que São Jorge foi um sucesso. E é a diferença de leitura dessa situação que fez com que tenhamos hoje dois acontecimentos completamente diferentes, ou duas gestões completamente diferentes, de São Jorge e de Santa Bárbara. Portanto... Está a funcionar. Muito bem. Eu concordo com aquilo que o professor José Pacheco disse. Apesar da percepção popular ser diferente, efetivamente, acho que nestas matérias nos devemos cingir à objetividade e algo muito concreto e muito elucidativo. Um exemplo quase banal e cómico seria a percepção do frio também não é igual a toda a gente. Há pessoas que sentem mais frio do que outras. No entanto, a temperatura no termómetro é a mesma para toda a gente. E, portanto, ninguém conforme a percepção que tem, veste mais roupa ou menos roupa, porque sente mais o frio ou menos o frio. Mas a comunicação tem que ser direta, clara, objetiva, informativa e não deve andar com grandes preocupações de sensibilidade, principalmente naquilo que são os alertas, principalmente na situação de alertas. Do ponto de vista do planeamento, obviamente, quando há coisas que são identificadas, é preciso ter algum cuidado na forma como elas são comunicadas, para não se criar situações, às vezes, de extremo alarmismo e de preocupação, mas isso acho que está incutido, basicamente, em todo este ecossistema, porque eu costumo dizer, muitas vezes, é fácil... É de alguma forma fácil emitir um alerta sobre uma situação qualquer. Imaginemos um determinado modelo diz que há uma probabilidade muito grande de haver um movimento vertente num local qualquer. É fácil fazer o alerta daquela situação. E reverter o alerta e tirá-lo fora, dizer agora já é seguro, já podem passar. Há uma responsabilidade muito grande no meio destas coisas que é preciso ter muita atenção. De alguma forma, todos nós açorianos temos um bocadinho a noção de que o grupo ocidental é bastante mais fustigado nestas situações e acaba por ter mais resiliência, enquanto população, até do que os outros grupos. Se calhar situações de alertas laranja para o vento em São Miguel e no Grupo Central, nós preocupamos e preparamos efetivamente, a malta das Flores e do Corvo é vento encanado, muitas vezes, na brincadeira. Mas estão, enquanto comunidade, de ganhar uma resiliência diferente a estas coisas. Mas em termos da comunicação, acho que devemos ser sempre muito diretos e muito objetivos nessas coisas. Muito obrigado. Agradeço a todos. Peço desculpa, passámos 2 minutos do tempo que tínhamos. Concordo consigo em parte, a outra parte não concordo, porque a avaliação de risco, como se sabe, ela tem uma grande parte que é subjetiva. Sim. E, portanto, com escalas que sou eu que decido porque me apetece. E, portanto, há uma discussão enorme a fazer acerca disso e, de facto, a comunicação é muito importante porque a gente precisa saber quem é que está à nossa frente, como é que reage, como é que interpreta, mas, de facto, a experiência é fundamental e o passar-se por experiência é fundamental para entender o risco. Da minha parte, agradeço imenso a vossa presença, as vossas apresentações e creio que saímos daqui todos mais ricos com a vossa apresentação. Muito obrigado. Obrigado.